Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais uma dicasinha de português, não é? Mas antes, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, dar um likezinho, porque aí tudo que acontecer vocês vão saber, né? E compartilhem o vídeo, porque é muito bom para o canal, né? Dê sugestões, tá bom? Então vamos lá. Na dica passada, eu estava falando das vozes do verbo. Voz ativa, reflexiva e voz passiva. Mas só que a voz passiva, ela se divide em mais duas funções, que é analítica e sintética, que eu deixei para falar nesse vídeo de hoje. Então, a voz passiva, ela se divide em analítica e sintética. A voz passiva sintética é composta pelo verbo e o pronome si, e o sujeito paciente. Então, a voz passiva é composta pelo verbo e pelo pronome si. Né? Quando eu falo aluga-se apartamentos, alugam-se casas, restauram-se os quadros. Aí é a voz passiva sintética. Aí vocês vão questionar assim, vocês vão falar assim, mas aluga-se apartamentos está na voz ativa. Não está não, sabe por quê? Porque você tem que fazer a pergunta ao verbo. Quando está na voz ativa, o verbo pratica a ação. E nesse caso, alugam-se casas. Quem que aluga casa? Não sei, é o sujeito determinado. Então o sujeito não está praticando a ação. Então é uma voz passiva sintética. Toda vez esse pronomezinho se é voz passiva sintética. Certinho? E a voz analítica é quando o sujeito sofre a ação sem o se. As casas foram vendidas, salas são alugadas. Aí é a voz passiva analítica. Certo, meus amigos? Eu também estou falando das orações subordinadas. Né? As orações subordinadas são aquelas que têm dois verbos e uma subordinada da outra, da oração principal. Tá? Então, as orações subordinadas elas se dividem em várias orações. Substantiva, adverbiais, adjetivas. Certo? Eu vou falar hoje das orações subordinadas substantivas. Elas têm a função do substantivo, sujeito, objeto direto, predicado, certo? Então, olha aqui, ó. Deixa eu falar um negócio. Falaram pra mim assim, eu tenho uma frase, uma oração que eu gosto muito de falar. O carro de rodas vermelho capotou na rodovia dos Tamoios. Aí falaram pra mim, mas essa oração, ela é uma oração subordinada, porque ela é muito grande, não é não. Ela é uma oração absoluta, sabe por quê? Porque ela só tem um verbo. O carro de rodas vermelho capotou na rodovia do Tamoio. O único verbo que tem aí é capotou. O é substantivo, o artigo, carro substantivo, vermelho adjetivo, né? Agora, se eu falar o carro de rodas vermelho capotou na rodovia que liga Tamoio, aí muda de figura, porque aí tem dois verbos. Aí tem a oração principal, que é o carro de rodas vermelho, e que liga a rodovia à oração subordinada. Tem que prestar atenção nisso, porque você tem que sempre ver os verbos. Porque em concurso, às vezes confunde. Qualquer vacilozinho você perde um pontozinho, né? Você erra. Então tem que prestar bem atenção nesse itzinho, tá bom, meus amores? Então se eu falar assim, desejo a sua felicidade. Desejo o quê? A sua felicidade. Tem dois verbos, eu vou separar. Desejo é a oração principal, podia ser eu desejo, e a sua felicidade. O que é que eu desejo? A sua felicidade. Então é objeto direto. Então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. E o núcleo é felicidade, porque felicidade é a palavra principal da oração subordinada, certo? Agora tem a oração subordinada objetiva indireta, que vem do objeto indireto. O objeto direto é aquele que tem um conectivo. Você tem que botar um conectivo. Eu sempre brinco com meus alunos, eu faço uma brincadeirinha com eles. Se você está numa balada, tem uma gata, né? Gata que fala ainda hoje, né? E você chega perto dela assim, dá pra ser, dá pra gente.
Se ela falar tudo bem, top, é um objeto direto. Agora, se ela botar um conectivo, um de, aí é objeto indireto. Claro que isso é uma brincadeira, né? Para os alunos ficarem mais contraídos. Então, se eu falar, necessito de que ela me ajude. Necessito de que? Então, tem um conectivo. Que ela me ajude. Meu pai insiste em que eu estude. Meu pai insiste em quê? Em que eu estude. Então, é uma oração subordinada, objetiva indireta. Ela vem sempre acompanhada de um conectivo, certo, meus amores? Agora, tem uma coisa também que confunde as pessoas, que é, a pessoa pensa que é objeto indireto e não é. Sabe o que é? É o objeto direto pleonástico. O objeto direto pleonástico, ele tem um conectivo, mas é só para dar um ênfase, entendeu? Ele dá só um ênfase, uma coisa assim. Então, às vezes a pessoa confunde e ele é um objeto direto pleonástico. Se eu botar assim, o presente Danilo recebeu no dia do seu aniversário. Esse ou recebeu é um pleonástico, não precisa botar. Ao homem mesquinho basta ler um burrinho. Eu podia falar, ao homem mesquinho basta um burrinho. Então, é um objeto pleonástico, objeto direto pleonástico. Então, tem que prestar atenção nisso, porque o objeto indireto e o objeto indireto pleonástico. Indireto, você precisa botar um conectivo. E o pleonástico não, é só para dar um ênfase, tá bom, meus amores? Agora eu vou falar uma coisinha que as pessoas costumam falar muito. Assim, é umas dicasinhas. Eu gosto de dar essas dicasinhas, né? Porque quando você vai fazer algum concurso, é sempre bom você saber, porque às vezes você erra por um pequeno detalhe, né? Então as pessoas me perguntaram, e eu falo tudo que me perguntam. Então falaram preconceito. O que quer dizer preconceito? A gente fala muito de preconceito, de cor, né? De opção sexual. Na verdade, pré quer dizer antes. Então, preconceito, você faz um conceito antes de conhecer. Preconceito de cor, você faz um conceito, você não conhece o caráter da pessoa, você está julgando pela cor. Pré-julgamento, predestinado. Quando falam que a pessoa é predestinada, que a pessoa já vem um destino traçado, antes de nascer até, né? Previsão, previsão do tempo. É uma previsão antes de acontecer, não. Prevê que se terça-feira vai chover, certo? Nós estamos na segunda, mas já estão prevendo, porque só que tem uma diferença, eu acho, né? Porque previsão, você estuda, você faz uma previsão meteorológica para isso. E o preconceito não, né? Você faz aquele preconceito, julga sem observar nada. Então, já falaram para mim, eu acho que preconceito está mal colocado quando se fala sobre raça. Eu também acho, mas é o que se fala. Pré é antes, tá bom? Agora tem outro negócio. Sobre, sob e subir. Sobre a mesa. Sobre a mesa é uma coisa como está sobre a mesa. Quando a gente fala sobremesa nada mais é do que a gente pensa um doce, né? Mas é um doce, alguma coisa sobre a mesa. Sob é embaixo. Sob, S-O-B. Sob, embaixo da mesa. E sub é bem embaixo, no subsolo. Então fala sub. Se eu falar assim, o corpo dela estava desnudo sobre a cama. Ó, nossa, né? Então, o corpo dela estava desnudo sobre a cama, estava na cama. Desnudo é sem roupa. Todo mundo, quando a gente fala é sem. Descompensado. Fulano está descompensado. Na realidade, fulano está fora da casinha. Está sem noção mesmo. Mas é sem roupa. É desprevenido. Não se preveniu para quê? Desprovido de alimentos. Está sem alimento. Então, toda vez que fala é sem. Certo, meus amores? Então, agora eu vou falar de uma coisa que me pediram também, muito legal, que é sobre Fernando Pessoa. Eu sou suspeita para falar de Fernando Pessoa, porque eu gosto muito, muito. Então, me perguntaram, porque muita gente acha que Fernando Pessoa é brasileiro. Não é. Fernando Pessoa é português, nasceu em 1888 e morreu em 1838. Ele é de Lisboa.
E ele é do modernismo. Quando estava acontecendo o modernismo aqui, estava acontecendo o modernismo em Portugal. Fernando Pessoa faz parte do modernismo. Fernando Pessoa era tão inteligente que ele inventou odes. São pseudônimos. Ele inventou três personagens, botou até certidão de nascimento, tudo isso, para poder falar de poemas, para falar de várias coisas. Por exemplo, o Álvaro de Campos, na realidade era Fernando Pessoa, mas era o seu pseudônimo. Ele era culto, era um poeta modernista, entendeu? E aí ele fazia aqueles poemas modernos, né? Chamavam-se heteronômicos, né? Alberto Carreiro era o poeta do campo, foi o que fez o guardador de rebanhos, né? Então Ricardo Reis era aquele futurista que estudou em colégio de padre. Então Fernando Pessoa, na realidade todos eles eram Fernando Pessoa, só que ele fez aquela divisão para ele poder fazer seus poemas, um mais futurista, mas ele fazia poemas também como Fernando Pessoa mesmo. Tem um que eu amo, é o Autopsicografia. Muito bom. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveria ser. Né? Bacana, gente. Pesquisa aí Fernando Pessoa que vocês vão gostar. Um beijo e até a próxima.